Na semana passada, o governo Lula achava que ia ganhar com Jorge Messias e no dia seguinte ia perder. No meio da semana já deu tudo errado para o governo Lula, porque a desarticulação do presidente Lula não conseguiu fazer com que o Jorge Messias fosse aprovado. Então ele teve uma derrota num dia que ele achou que ia ganhar. E no dia seguinte a derrota veio mesmo, que foi a derrubada lá do veto presidencial do presidente Lula. Enfim, agora, nessa quarta-feira, é o prazo final, porque é toda essa confusão. Sai do executivo, vai para o legislativo. Sai do legislativo, volta para o executivo. O executivo foi lá, derrubou, voltou para o legislativo. O legislativo fez essa volta ao executivo, enfim, e essa confusão toda. Mas hoje, o presidente Lula tem ali o período para assinar o que aconteceu lá no Congresso. Muito provavelmente, o presidente Lula não vai fazer essa assinatura. Não vai sancionar a lei, não vai promulgar a lei. E aí volta para o Congresso. Quem vai explicar melhor todos esses passos é a Marília Ribeiro, que está de volta aqui, trazendo os detalhes dessa confusão toda, Marília. E inclusive que a gente já falava lá no dia do Jorge Messias, que a questão da dosimetria estava sendo muito falada nos bastidores para a negociação da aprovação do Jorge Messias, porque a dosimetria seria com certeza um caso, mais um, tipo o IOF ano passado, a chegar no judiciário, no STF. E é meio o caminho que está tomando mesmo, né? Nath, é um vai e volta, né? Um atravessar aqui a pista, né? Saindo aqui do Palácio do Planalto e indo para o Congresso Nacional. É o que aconteceu aí com esse projeto de lei da dosimetria, que primeiro foi apresentado como um projeto da anistia, que daria anistia ampla e restrita em geral, era o que pedia a oposição, mas lá dentro do Congresso Nacional houve uma articulação por parte também ali da oposição e do governo para poder conseguir colocar essa proposta para poder caminhar, porque muito se falava, mas ela não chegava a tramitar. E foi então que eles fecharam a dosimetria, que era diminuir as penas dos condenados dos atos do dia 8 de janeiro de 2023. A proposta foi aprovada tanto na Câmara quanto no Senado Federal e o passo que ela dava então, era vir para o Palácio do Planalto para que o presidente Lula pudesse vetar ou então sancionar. E no dia 8 de janeiro deste ano, o presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei da dosimetria. Ele fez isso e aí o veto voltou para o Congresso Nacional para análise de deputados e de senadores. Houve ali até mesmo uma certa articulação por parte da oposição de querer voltar aos trabalhos antes mesmo do período previsto. Eles queriam retomar os trabalhos no Legislativo ali em janeiro mesmo, já para derrubar esse veto do presidente Lula. Mas Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional, acabou segurando isso e deixou então para poder marcar essa sessão para depois. E a sessão aconteceu no dia seguinte da derrota do governo com a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Já estava tudo previsto, o governo meio que já tinha aceitado que, de fato, a dosimetria, né, o veto seria derrubado. E aí o que acontece agora, Nath? Na segunda-feira, depois da derrubada do veto, o Congresso Nacional encaminhou a mensagem de volta para o Palácio do Planalto, dando conhecimento ao governo federal, ao governo do presidente Lula, que eles tinham derrubado esse veto dele. E aí começou a contar um período aí de 48 horas para que o presidente Lula pudesse promulgar. Acontece que esse período, né, esse prazo, ele se encerra nesta quarta-feira, às 7h18 da noite. O que tudo indica que o presidente Lula não vai promulgar. O ministro da Secretaria-Geral aqui, que faz parte da instituição, né, que faz parte das relações institucionais, o ministro José Guimarães, já disse que o presidente Lula não deve promulgar. Isso porque ele não quer deixar a sua digital nesse projeto de lei da dosimetria, que não faria muito sentido ele vetar e depois que o Congresso Nacional derrubasse o veto, ele viesse promulgar, que tivesse feito isso lá no dia 8 de janeiro, quando deveria sancionar ou então vetar essa proposta. Então, o que tudo indica é que o presidente Lula, de fato, ele deve ignorar, não deve promulgar esse texto da dosimetria. Passado isso, Nath, aí volta para o Congresso Nacional. Vai ser quando o presidente Davi Alcolumbre vai ter também 48 horas para poder fazer a promulgação
então, dessa proposta aí, desse projeto de lei da dosimetria. O que tudo indica é que deve seguir esse caminho mesmo, viu? O presidente Lula vai ignorar, não vai promulgar. Chegando a mensagem lá no Congresso Nacional, Davi Alcolumbre deve promulgar já nas primeiras horas que essa mensagem chegar lá dentro do Congresso. Sobre judicialização, há uma movimentação por parte da base do governo de levar, sim, esse caso para o Supremo Tribunal Federal, para que ele possa fazer a avaliação sobre a constitucionalidade desse projeto de lei. O Supremo Tribunal Federal, vendo ali que é inconstitucional, ele pode derrubar essa promulgação, pode derrubar, então, essa lei. Agora a gente precisa aguardar de fato, né, Nath? Contar ali, né, ver as horas passarem no relógio, ver se o presidente Lula de fato vai ignorar, quando é que o Congresso vai sancionar e quando é que o Supremo Tribunal Federal deve se envolver nessa situação do projeto de lei da dosimetria. Lembrando que ele só se mete, né, só vai se envolver nessa questão se for provocado. Nath. É isso. Valeu, Marília. Bom, e a treta segue entre Lula e Davi Alcolumbre, né? Ontem também, nessa mesma apuração do Igor Gadelha ali, dele querer continuar com o Jorge Messias, lá depois quando ele fosse reeleito, é que ele não dobraria a aposta em relação ao Davi Alcolumbre, porque tinha essa expectativa, né? Ele poderia fazer essa movimentação, ele poderia dobrar a aposta numa forma de retaliação contra o que fez o Davi Alcolumbre. E também lembrei de mais um ponto interessante dessa matéria do Igor Gadelha, é que ele coloca ali que na avaliação do presidente Lula foi uma trinca que derrubou o Jorge Messias. Não foi só o Davi Alcolumbre, mas foi Davi Alcolumbre, Flávio Bolsonaro, o seu opositor aí nas eleições, por enquanto são os pré-candidatos, e Alexandre de Moraes. Tem um elemento ali também do STF, além do Legislativo. E essa questão da dosimetria, mesmo todo mundo sabendo o que vai acontecer, também é um reforço nessa insatisfação entre os dois ali, entre Lula e Davi Alcolumbre, né, Felipe? Acho que tem derrotas e derrotas, né? A derrota da escolha do Jorge Messias, né, para os ministros do Supremo Tribunal Federal foi uma derrota histórica do governo federal. Ninguém imaginava que o Messias fosse ser reprovado, né, para o Supremo Tribunal Federal num arranjo ali entre Flávio Bolsonaro, Alcolumbre, senadores do Centrão e também ministros do Supremo Tribunal Federal, né, especialmente o Alexandre de Moraes. Essa aí não estava contabilizada, essa foi uma derrota histórica. Em relação ao PL da dosimetria, o Lula está fazendo o gesto simbólico, né? Quando ele resolveu vetar, né, o PL da dosimetria, que é bom lembrar, né? Vamos relembrar, ano passado o PL da dosimetria foi aprovado pela maioria absoluta do Congresso Nacional. Tinha quórum de aprovar a emenda constitucional, né? Ou seja, dificilmente o Lula sabia que ia ganhar o PL da dosimetria, mas simbolicamente, né, na narrativa política, como paladino da democracia, como aquela pessoa que defende o Estado Democrático de Direito, o Lula resolveu vetar o projeto e, por conta disso, ele não deve promulgar, né? O prazo dele vence hoje para promulgar o projeto de lei e deve cair nas mãos do Alcolumbre para ele promulgar pela mesa do Congresso Nacional, né? Então, essa derrota do Lula é uma derrota que o Lula não vê com maus olhos, certamente, porque simbolicamente e ajuda a narrativa dele de mostrar que ele levanta a bandeira da democracia. Em relação à judicialização, né, com toda certeza vai ter judicialização. Mas dificilmente o Supremo Tribunal Federal irá reverter, né, o PL da dosimetria, né, irá declarar o PL da dosimetria inconstitucional. Primeiro, porque com toda certeza esse PL foi negociado entre o Congresso Nacional e vários ministros do Supremo Tribunal Federal. Passou na mão de vários ministros do Supremo Tribunal Federal o teor e o conteúdo desse projeto. E teve um aceno verde para continuar o trâmite do PL da dosimetria, numa substituição do PL da anistia que o Supremo Tribunal Federal era contra, né? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, que o STF vive um momento hoje que é muito ruim, né? E não tem, na minha opinião, envergadura institucional, né, força institucional para conseguir brigar com o Congresso Nacional nesse momento em que os holofotes todos estão voltados para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu sinto que, mesmo judicializando, né, a tendência é o STF declarar constitucional esse PL da dosimetria, né? Apesar de que, né, há uma saída que poderia acontecer, né, que é o STF declarar inconstitucional o trâmite, né, porque o Congresso Nacional, de forma inédita, resolveu repartir, né, o veto presidencial, né, tirar um veto
do projeto todo de lei da dosimetria, especialmente aquela parte que abria margem, né, para o PL da dosimetria ser aplicado a outros crimes comuns, como homicida, feminicida, latrocida, né? Então, há a possibilidade de, formalmente, o Supremo Tribunal Federal não entrar no mérito da questão, mas declarar inconstitucional pela forma e pelo processo. Mas eu acho muito difícil isso acontecer, porque o PL passou nas mãos do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, na minha opinião, o PL da dosimetria irá, sim, ser sancionado, irá ser declarado, esqueci a palavra, irá para o sistema jurídico do Brasil pelo Alcolumbre, né? O STF deve manter, promulgado, vai ser promulgado pelo Alcolumbre, o STF deve manter esse PL da dosimetria. Só o último ponto, Nath, em relação à questão do Jorge Messias, que o Lula está pensando em indicar ele, na minha opinião, o Lula tem que saber perder. Ele perdeu esse jogo em relação ao Jorge Messias e é muito melhor pensar em outro momento, caso ele queira voltar a indicar o Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E agora também, quem for indicado, se não for o Jorge Messias, tem que ter coragem, né? De passar pelo que Jorge Messias passou. Ele que tinha o notável saber jurídico, uma carreira ilibada, e mesmo assim passou pelo que passou, né? Não teve jeito.